Você sabia que nem todos os templos religiosos aproximam você de Deus? Alguns, ao invés de conduzir à verdade, podem levar diretamente à perdição. O próprio Jesus nos alertou: cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos cruéis. Esta advertência não é apenas simbólica ou distante, mas uma realidade atual que permanece válida. Existem comunidades religiosas que, sob a aparência de devoção, propagam ensinamentos contrários à verdadeira mensagem do Evangelho. Eles distorcem as Escrituras e desviam as almas do caminho da salvação. Vamos mostrar como reconhecer 3 tipos de igrejas que, em vez de levar você à vida eterna, colocam sua alma em risco. Revelaremos também os sinais que as denunciam e como resguardar sua fé contra suas influências negativas. Você está preparado para compreender o que Deus reservou para você e evitar cair na armadilha da ruína espiritual? Algumas igrejas aparentam estar cheias de vitalidade, energia e alegria contagiante, mas, em seu íntimo, a verdade de Deus foi completamente esvaziada. Seus espaços brilham com luzes coloridas. Suas congregações vibram ao som de música alta e seus pregadores dominam a habilidade de emocionar, fazer rir e motivar. Porém, onde está a palavra de Deus, o chamado ao arrependimento e o temor reverente? Muitos não percebem, mas estão sentados toda semana numa igreja que, sem que notem, os está empurrando de forma sutil para a condenação, não com palavras duras, mas com omissão. Doutrinas claramente erradas não são combatidas com argumentos, mas sim com um silêncio que clama silenciosamente sobre o pecado, sobre a cruz e sobre a necessidade de nascer de novo. Esse silêncio adormece a alma e a afasta do arrependimento genuíno. Jesus foi claro em Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Atualmente, esse caminho largo frequentemente se disfarça de uma igreja, moderna, relevante e amigável, porém, profundamente vazia de Cristo. É doloroso admitir isso, mas necessário. Muitas igrejas se tornaram verdadeiros teatros espirituais. Não se prega mais para que o ouvinte seja quebrantado, e sim para que ele se sinta bem. O louvor não visa mais exaltar Deus, mas sim entreter a audiência. Os cultos são organizados como shows, onde o foco deixou de ser a santidade para virar uma busca de experiência emocional. O resultado disso é uma geração de crentes que sabe tocar as músicas da banda de louvor, mas desconhece os caminhos do Senhor. Jeremias 5, 31 expressou essa situação de forma perturbadora. Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam por conta própria, e meu povo assim o quer. Surge então a pergunta que cala fundo na consciência. O que farão quando chegar o fim? O que farão aqueles que frequentaram por anos um templo onde nunca se falou do juízo? O que farão aqueles que aplaudiram líderes que jamais os advertiram? Eles foram confrontados com a realidade do pecado. Um dos episódios mais impactantes está no Antigo Testamento, na época de Acabe e Jezabel. Enquanto o povo se distraía com seus ídolos, os profetas autênticos eram perseguidos e silenciados. Em 1 Reis 18, 17 e 17, quando o profeta Elias se apresenta diante do rei Acabe, este o acusa de ser um transtornador de Israel. Contudo, Elias responde com coragem: não fui eu que transtornei Israel, mas tu e a casa de teu pai, pois abandonaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baais.
Hoje, vivemos algo semelhante. Quando um pregador se dispõe a denunciar o pecado no púlpito, muitos o taxam de legalista, extremista ou autoritário. No entanto, os verdadeiros transtornadores não são aqueles que anunciam a verdade, mas os que a suavizam em nome do amor. Como se pode amar sem confrontar? Como conduzir ao arrependimento sem mencionar o pecado? Existem igrejas que transformaram o púlpito em um palco onde a palavra foi substituída por frases motivacionais, histórias pessoais e piadas que mantêm o público entretido, mas espiritualmente inerte. Não há chamado para a cruz, nem confronto com a palavra, muito menos um ensino firme. Tudo é planejado para que o participante se sinta confortável, saia animado e inspirado, mas não verdadeiramente transformado. O apóstolo Paulo alertou isso com clareza em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Quem busca ouvir o que agrada aos seus próprios desejos acumulará mestres conforme suas vontades, desviando o ouvido da verdade e entregando-se a fábulas. Esse momento já chegou, e muitas igrejas atualmente são apenas palcos para histórias bem encenadas. Recordo o relato de um jovem que frequentou por vários anos uma dessas igrejas. Ele afirmava que nunca ouviu falar sobre pecado, jamais escutou uma pregação a respeito do inferno e que a palavra arrependimento lhe parecia desconhecida. O que mais o atraía eram a música, o ambiente e a energia do lugar. Porém, sentia no fundo que algo lhe faltava. Por simples curiosidade, um dia visitou uma pequena congregação onde o pastor pregava sem luzes, sem espetáculo ou carisma impressionante, mas com uma verdade que penetrava a alma. Ali, pela primeira vez na vida, ele caiu de joelhos chorando, reconhecendo seus pecados. Foi naquele momento que verdadeiramente conheceu Jesus. Não o Jesus que o deixava confortável consigo mesmo, mas o Jesus que o chamou a morrer para si, rejeitar a si mesmo e carregar a cruz. Esta diferença é profunda e eterna. Nem todas as igrejas conduzem a Cristo, mesmo que falem dele. Nem todas as canções que mencionam seu nome exaltam seu caráter, e nem todos os sermões que usam versículos honram sua verdade. Frequentemente, Satanás se apresenta como um anjo de luz. Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 13 e 14, está escrito: porque estes são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos que se disfarçam como apóstolos de Cristo. E isso não é surpreendente, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Disfarçam-se de anjos de luz. Qual a maior artimanha do inimigo, se não erguer igrejas que aparentam ser cristãs, porém escondem a verdade que liberta? É fundamental abrir os olhos espirituais, pois não podemos continuar julgando uma igreja apenas pela beleza da sua construção, pela qualidade da música ou pelo carisma do seu líder. Devemos analisar pelos seus frutos. Pregam a cruz, chamam ao arrependimento, corrigem o erro, exaltam Cristo ou exaltam o homem. Estão preparando você para agradar a Deus ou para se sentir bem consigo mesmo? Jesus foi explícito em Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Uma igreja autêntica incentiva o autonegar. Em vez da exaltação pessoal, confronta sem bajular. Certa vez, ouvi uma mulher chorar ao contar que por muitos anos acreditou ser cristã porque nunca faltou a nenhum culto na sua congregação. Porém, após enfrentar uma doença grave, começou a ler a Bíblia sozinha e descobriu que
Tudo o que recebia eram mensagens de autoajuda disfarçadas de pregação. Nunca mencionaram o juízo, a santidade ou o novo nascimento. Ela disse sentir que caminhava por um caminho florido que levava a um abismo. Essa é a história de milhares. Igrejas lotadas aos finais de semana com cultos criados para agradar ao homem, mas que ignoram totalmente o coração de Deus. Não é exagero afirmar que muitas delas, estas comunidades religiosas, causam mais danos do que o ateísmo, porque, enquanto o descrente reconhece estar afastado de Deus, o frequentador de uma igreja corrompida acredita estar em paz com ele. Essa é a ilusão mais perigosa. Crer-se salvo quando, na verdade, nunca se renasceu espiritualmente. Jesus alertou sobre isso em Mateus 7, verso 22. Muitas pessoas dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome expulsamos demônios e realizamos muitos milagres. E Ele responderá: Nunca vos conheci, afastai-vos de mim, malfeitores. O problema não é apenas teológico, mas eterno, porque existem almas se perdendo dentro de igrejas que trocaram a palavra por entretenimento. A verdadeira igreja não acomoda, ela transforma. Não oferece palavras que agradam, mas o que é preciso ouvir. Não embota as emoções, mas desperta pela verdade. O Espírito Santo não veio para nos fazer sentir bem, mas para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. João 16, verso 8, diz isso claramente. Quando ele chegar, convencerá o mundo acerca do pecado, da justiça e do juízo. Uma igreja que não fala do pecado, que não prega a justiça de Deus, nem advertência sobre o juízo que virá, não tem o Espírito Santo, mesmo que falem muito sobre ele. Esta mensagem não é condenação, e sim um alerta, não uma acusação, mas um chamado para despertar. Se você frequenta um lugar onde Cristo não é o centro, onde o pecado é ignorado e a palavra é diluída, não permaneça ali. Ali reside a essência da sua alma em jogo. Não se trata apenas de preferências, mas sim de vida ou morte. O eterno Provérbio 14, verso 1, nos lembra: existe caminho que ao homem parece correto, porém seu final é caminho de perdição. Aquilo que hoje aparenta ser uma igreja exemplar pode ser a porta que conduz à condenação, caso não esteja em sintonia com o coração divino. A esperança existe, sempre haverá, desde que você reconheça que esteve em um lugar onde a verdade ficou em silêncio. É momento de agir. Clame a Deus em busca de orientação. Encontre uma comunidade que valorize a palavra, que transmita a verdade sem medo, que exalte Cristo acima de tudo. Não se satisfaça com luzes, produções e sensações passageiras. Busque presença, santidade e, sobretudo, a verdade, pois somente a verdade libertará, como Jesus declarou em João 8, verso 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta é apenas a primeira parte de um alerta urgente para despertar, pois nem todas as igrejas levam ao céu. Algumas, embora pareçam piedosas, são portais de perdição. Se não formos capazes de discernir a tempo, podemos estar nos perdendo em meio a aplausos, músicas envolventes e mensagens suaves, enquanto nossa alma adormece à beira do abismo. Você está preparado para enxergar claramente aquilo que Deus deseja revelar? Não existe outro evangelho mais atraente para o coração humano do que aquele que oferece bênçãos terrenas sem exigir sacrifício, abundância sem arrependimento, glória sem cruz. Nos tempos recentes,
Um dos desvios mais sutis e ao mesmo tempo destrutivos que invadiu muitas igrejas é essa mensagem enganosa e sedutora. A prosperidade desvinculada da santidade é um evangelho que promete multiplicação de bens, sucesso nos negócios, crescimento financeiro e conquistas pessoais, como se essas fossem as principais prioridades de Deus para seus filhos. Entretanto, quando a cruz é substituída pela conta bancária e o arrependimento é trocado pelo cheque, a mensagem deixa de ser salvação e se torna perdição. Jesus foi enfático ao alertar que não é possível servir a Deus e às riquezas simultaneamente, conforme Mateus 6, versículo 24. Ele não falou isso como uma sugestão, mas como uma verdade absoluta. Contudo, muitos púlpitos atualmente pregam o oposto. Esse falso evangelho não nasce do céu, mas sim do coração humano, que deseja coisas materiais. Ele não provém do Espírito, mas de uma perigosa distorção da palavra. Embora seja verdade que Deus pode prosperar o seu povo e abençoa com generosidade, tal prosperidade jamais pode ser o objetivo final nem o sinal da aprovação divina. As Escrituras são claras. O verdadeiro tesouro está nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem podem destruí-lo, conforme Mateus 6, versículos 19 e 20. Porém, quando o coração se volta mais para a busca do ouro do que para a face de Deus, a alma se desvia e cai na mais antiga ilusão do inimigo, a de ser como Deus. Desde o livro do Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia oferece uma visão consistente. A fidelidade a Deus nem sempre se traduz em riquezas, mas conduz sempre à santidade. Em Hebreus capítulo 11, são apresentados os heróis da fé, homens e mulheres que, apesar das provas, permaneceram fiéis e confiantes na fidelidade divina. O mundo não era digno e muito longe de viver em mansões ou dirigir carros luxuosos. Muitos foram perseguidos, empobrecidos e vagaram, vivendo em cavernas e sofrendo profundamente por causa da sua fé. Onde está, então, a mensagem atual que diz que se você não alcança sucesso financeiro, é porque falta fé? Esse não é o ensinamento de Cristo. Esse é um discurso distorcido que troca o verdadeiro significado da cruz por conveniência e transforma Deus em um meio para realizar desejos egoístas. O apóstolo Paulo foi muito claro ao condenar esse tipo de pensamento em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 5 a 10. Ele repreendeu aqueles homens corruptos no entendimento, que se afastaram da verdade e consideram a piedade como fonte de lucro. Paulo acrescenta que a raiz de todo o mal é o amor ao dinheiro, o qual alguns, cobiçando, se desviaram da fé e foram atravessados por muitos sofrimentos. Isso não é um erro pequeno, mas um caminho que leva à perda da fé. A cobiça disfarçada de espiritualidade cegou muitos, fazendo com que eles parem de buscar o Deus verdadeiro e passem a venerar um ídolo que lhes seja útil. É fundamental entender que o Evangelho jamais prometeu uma vida fácil e confortável neste mundo. Pelo contrário, Jesus deixou claro que o caminho é estreito, que ninguém é maior que seu mestre e que se perseguiram a ele, também perseguirão seus discípulos. Lucas capítulo 9. Versículos 23 e 24, dizem que, se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz todos os dias e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem desejar preservar a própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão da vida por minha causa, a conservará. A cruz não simboliza apenas desafios comuns. Ela significa a morte do eu, a entrega completa e a disposição para sofrer em favor do reino. O problema do discurso de prosperidade sem cruz
é que cria cristãos focados no temporal em vez do eterno. Pessoas que avaliam sua conexão com Deus pelo que ganham e não pela obediência. São crentes que buscam o Senhor não pelo que Ele é, mas pelo que podem conseguir. E quando as coisas não seguem como esperavam, a fé desaba, pois estava baseada em promessas enganosas de homens, não na pedra eterna da palavra. Em João 6, 26, Jesus confrontou a multidão que o seguia, não pelos sinais espirituais, mas pelo pão que receberam, dizendo: em verdade vos digo, buscais-me não por terem visto os milagres, mas porque comeram o pão e se fartaram. Essa mentalidade ainda persiste em muitos corações hoje. O ensino da prosperidade sem cruz também gerou uma idolatria perigosa dentro da igreja, com pastores que se apresentam como gurus financeiros e comunidades que medem seu êxito pelo tamanho dos templos ou pela quantidade de dízimos arrecadados. Porém, a palavra nunca associa autoridade espiritual com bens materiais. Em Apocalipse 3, 17, Jesus repreende a igreja de Laodiceia, dizendo: dizes estar rico e prosperar. Sinto-me pleno, e não careço de nada. Mas talvez você não perceba que é infeliz, miserável, pobre, cego e despido. É possível possuir tudo no plano material, e mesmo assim estar vazio no espírito. A verdadeira prosperidade começa com o respeito a Deus. Provérbios 22, versículo 4, expressa isso claramente. Assim, riquezas, honra e vida são o resultado da humildade e do temor ao Senhor. Contudo, essa prosperidade não surge por acaso nem pode ser manipulada. Não se afirma com frases positivas ou se consegue com sementes lançadas por interesses próprios. Ela nasce de um coração rendido que busca, antes de tudo, o reino de Deus e a sua justiça, crendo que tudo mais será acrescentado, conforme a vontade soberana do Criador. Quando o coração se entrega à ganância, até mesmo a generosidade se torna uma ação contaminada, porque dar esperando receber não é obediência, é uma transação disfarçada de fé. O apóstolo Pedro também alertou sobre aqueles que transformariam o evangelho em comércio. Em sua segunda carta, capítulo 2, versículo 13, ele escreveu: houve também falsos profetas no meio do povo, como haverá também entre vós falsos mestres, que introduzirão disfarçadamente doutrinas destruidoras e, por ganância, farão comércio de vós com palavras fingidas. Essa descrição encaixa-se perfeitamente na realidade atual. Mensagens doces, promessas elevadas, obsessão constante pelo dinheiro, tudo coberto pela aparência de piedade. Mas o que realmente movimenta isso não é o Espírito Santo, e sim um espírito enganoso que negocia com almas. Muitos desses pregadores citam promessas bíblicas, mas distorcem seu verdadeiro significado para sustentar essa prática. Fora do contexto, são usados trechos do Antigo Testamento aplicados de forma inadequada à igreja e apresentam Deus como se fosse um investidor obrigado a abençoar quem oferece uma doação. Essa manipulação não apenas contraria as Escrituras, como também é uma blasfêmia, porque diminui Deus ao papel de servo do homem, em vez de exaltar sua soberania. Em Romanos 11, versículo 35, Paulo questiona: ou quem lhe deu primeiro para que lhe seja recompensado? A resposta é clara: ninguém. Tudo o que possuímos vem dele, e nenhum ato humano pode forçar Deus a atender caprichos. A mensagem da prosperidade sem o sofrimento da cruz também distorce completamente o verdadeiro sentido da bênção nas Escrituras. Ser abençoado
não significa necessariamente acumular riquezas materiais, mas sim estar em comunhão com Deus, viver sob seu favor e caminhar na obediência. A vida de Jesus foi a mais abençoada que já existiu e, mesmo assim, ele não teve onde repousar a cabeça, conforme registrado em Lucas 9, versículo 58. Sua pobreza material foi uma escolha voluntária para cumprir sua missão. Em 2 Coríntios 8, versículo 9, somos lembrados: já conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que por amor a vós se fez pobre, sendo rico, para que por sua pobreza vos tornasseis ricos. A riqueza mencionada por Paulo não é de ordem financeira, mas espiritual. Esse evangelho falso também anestesia a consciência perante o pecado, pois, se o objetivo é o conforto, o pecado torna-se um assunto desagradável. Por isso, muitos desses pregadores evitam mencionar palavras como juízo e inferno. Arrependimento e disciplina são temas que muitos preferem substituir por expressões como liberar seu potencial, ativar seu destino ou declarar sua temporada de abundância. Contudo, o Evangelho não consiste em uma série de mensagens motivacionais. Ele proclama a gloriosa verdade de que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos conceder vida nova. Qualquer ensinamento que não começa na cruz e não culmina na santidade não reflete o verdadeiro reino de Deus. Quando o povo de Israel caiu na idolatria, não rejeitou Deus abertamente, mas misturou sua adoração com práticas estranhas. Eles fizeram bezerros de ouro e disseram: estes são os seus deuses, Israel, que te tiraram do Egito, conforme está em Êxodo 32, versículo 4. Hoje em dia, muitos repetem esse erro criando um Deus da prosperidade, revestindo-o com roupagens cristãs e adorando-o como se fosse o único Deus verdadeiro. Porém, a idolatria torna-se igualmente ofensiva quando se oculta atrás de linguagem bíblica. O primeiro mandamento permanece vigente: não terás outros deuses diante de mim, como está em Êxodo 20. A igreja que prega prosperidade sem a cruz representa uma das armadilhas mais perigosas do inimigo, pois não nega Cristo abertamente, mas o distorce. Ela não expulsa a cruz do templo, apenas a esquece. Não proíbe a Bíblia, porém a utiliza como um manual de motivação. A cada culto, a cada mensagem, a cada oferta movida pela ganância, a fé verdadeira é corroída, dando lugar a uma ilusão que não traz salvação. É urgente retornar ao Evangelho puro, ao Cristo que convocou a negarmos a nós mesmos, a morrermos e a perdermos nossa vida por causa dele. Somente assim será possível encontrar vida verdadeira. Tudo o mais é uma ilusão que conduz lenta e silenciosamente à ruína eterna, quando a palavra de Deus deixa de ser o centro de uma igreja. O que permanece é apenas uma forma vazia de espiritualidade. O ambiente pode mostrar-se vibrante, as emoções serem intensas e as expressões externas grandiosas. Mas, se as Escrituras não forem a base de tudo que se prega, canta e vive, aquela igreja estará espiritualmente morta, mesmo que pareça viva. Este é o drama que muitas congregações enfrentam hoje em dia. Espaços cheios de movimento, barulho e sensações, mas desprovidos de alicerce bíblico. Igrejas que abandonaram o alimento sólido da doutrina em troca do açúcar passageiro da experiência emocional. Jeremias 23, 16 adverte com firmeza: não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos profetizam. Enchem-vos de esperanças vãs. Falam da ilusão do próprio coração, não da boca do Senhor. Uma igreja onde a palavra deixa de ser exposta com reverência, onde o ensino não é claro e a exortação não é fiel,
torna-se terreno fértil para o engano. A emoção por si só não é ruim, mas jamais pode substituir a verdade. O apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses alertando sobre aqueles que queriam impor visões, experiências ou mandamentos humanos como base da espiritualidade. Em Colossenses 2, 18 e 19, ele declarou: Ninguém vos prive do vosso prêmio, afetando humildade e culto a anjos, intrometendo-se em coisas que nunca viu, vaidosamente inflado, por seguir somente a sua própria mente carnal e não submeter a cabeça. Cristo é a cabeça, e sua palavra é o verdadeiro alimento. Distanciar-se dela significa afastar-se da fonte da vida espiritual. O que hoje muitas vezes se apresenta como um avivamento pode ser somente uma elevação emocional, com cânticos repetidos incessantemente, ambientes com luzes apagadas criados para provocar lágrimas ou euforia. Contudo, isso não conduz o ouvinte à convicção de pecado nem a uma transformação real. Não existe arrependimento verdadeiro, nem santificação, nem renovação do entendimento, apenas momentos intensos que desaparecem ao deixar o templo. Este é o cerne da questão. Substituiu-se o poder do Espírito pela manipulação sensorial. O Espírito Santo não necessita de meios humanos para agir. Ele age mediante a palavra, e onde ela não está, ele não se manifesta. Hebreus declara que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais afiada do que toda espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, articulando ossos e medulas, examinando pensamentos e intenções do coração. Quando essa palavra é trocada por discursos humanistas, pensamentos positivos ou experiências pessoais, a igreja perde sua espada. E sem essa espada, o crente não tem como se proteger do engano, nem se corrigir ou crescer. A Bíblia não foi dada para ser lida superficialmente, ou usada como enfeite. Foi entregue como a arma do Espírito para confrontar e transformar a vida. O cristão que vive apenas pelas emoções encontra-se vulnerável. Pode parecer forte em momentos de alegria. Entretanto, facilmente sucumbe às dificuldades porque sua fé não possui fundamentos profundos. Jesus ensinou essa realidade na parábola do semeador, registrada em Mateus 13, 21. Ele explicou: Aquele que foi semeado em solo pedregoso é aquele que escuta a palavra e a recebe com alegria no início, porém não cria raízes, porque sua fé dura pouco tempo. Quando surgem problemas ou perseguições por causa da palavra, logo desanima. A alegria momentânea não comprova uma transformação verdadeira. O que autentica a fé é a perseverança nas adversidades. As igrejas que alimentam apenas o emocional estão formando crentes superficiais, sem convicções sólidas e sem compreensão da verdade. Ao se afastar dos ensinamentos bíblicos, abre-se espaço para doutrinas estranhas, práticas místicas são aceitas, supostas profecias sem base são ensinadas, além de princípios oriundos do mundo corporativo, coaching ou autoajuda. A igreja deixa de ser um pilar da verdade para transformar-se num palco de expressões emocionais. Em 1 Timóteo 3,15, Paulo diz que a igreja é a igreja do Deus vivo, pilar e sustentáculo da verdade. Ela não é um centro de experiências ou um lugar para emoções passageiras, mas é definida pela fidelidade à revelação divina. A geração atual está sendo preparada para depender das sensações em vez de convicções firmes. Isso resulta na formação de um modelo que valoriza a emoção momentânea em vez do compromisso duradouro com a fé verdadeira. Para resistir às provas,
É necessário que a base espiritual seja sólida e que a permanência na verdade seja o foco principal. Assim, a Igreja permanece fiel ao propósito que lhe foi confiado por Deus. O cristianismo que permanece firme apenas enquanto a música está alta, enquanto as palavras inspiradoras são repetidas e o ambiente é contagiante, não resiste ao silêncio, ao esfriamento das emoções ou ao choque da realidade. Esse tipo de fé desaparece porque nunca foi verdadeira. Foi apenas uma resposta emocional a uma atmosfera cuidadosamente criada. A verdadeira fé, conforme ensina Romanos 10:17, surge ao ouvir a palavra de Deus, pois a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra divina. É muito comum ouvir em diversos lugares expressões como eu senti, eu vi, eu experimentei. Mas raramente se escuta a palavra diz. Isso revela claramente um problema. Quando o povo deixa de se guiar pela palavra e passa a seguir apenas seus sentimentos, afasta-se da autoridade divina. O coração humano é enganador, como diz Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que tudo, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Por isso, Deus não nos chama a seguir nossas emoções, mas a sua verdade, que é imutável e não depende do nosso estado de espírito. A verdadeira ameaça de se apoiar nas emoções é que elas podem ser falsificadas. O inimigo pode criar experiências que parecem reais, mas são enganosas. Em 2 Tessalonicenses 2:9, fala-se do anticristo como alguém que chega com o poder de Satanás, realizando sinais e prodígios mentirosos. Nem tudo o que é sobrenatural é divino, nem toda manifestação espiritual vem do Espírito Santo. Por isso devemos provar os espíritos, conforme ensina o 1º capítulo de João. 4:1, amados. Não aceitem todo espírito sem antes examiná-lo, para saber se realmente vem de Deus. Pois muitos falsos profetas têm surgido pelo mundo. O único meio confiável para testar os espíritos é através das Escrituras. Uma igreja sem a palavra torna-se vulnerável a qualquer ensino passageiro, adapta-se às modas e segue tendências, buscando agradar mais as pessoas do que a Deus. Em vez de desafiar a cultura, acaba por aceitá-la sem críticas. Essa igreja, que não forma discípulos verdadeiros, produz seguidores movidos apenas pelas emoções. Quando a perseguição aumentar e os desafios se tornarem mais intensos, essas igrejas não conseguirão resistir, porque não edificaram sua estrutura sobre a rocha, mas sobre a areia. Jesus deixou isso claro em Mateus 7:24 e 27. Qualquer um que ouve estas palavras e as pratica será comparado a um homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não as pratica será como o insensato que edificou sua casa sobre a areia. Sem a palavra não há alicerce. Sem ela não há sustentação. E sem ela não existe uma igreja verdadeira. O Espírito Santo glorifica Cristo, e Cristo é a palavra feita carne. Em João 1, versículo 1, está escrito que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Portanto, desprezar a palavra é desprezar a Cristo. Uma igreja que afirma estar cheia do Espírito, mas não prega as Escrituras, está em contradição, pois o Espírito e a palavra nunca se opõem. O Espírito Santo inspirou a palavra e só atua onde ela se encontra presente. A Escritura é valorizada e uma igreja sem a palavra pode parecer cheia de vida, mas na verdade está morta. Jesus falou isso à igreja de Sardes em Apocalipse 3, versículo 1. Eu conheço as tuas obras. Tens o nome de que vives, mas estás morto. Ter só a aparência de vida não garante estar vivo de verdade.
Uma congregação pode ter música, movimento e até milagres, mas ainda assim estar espiritualmente falida. Isso porque não importa o que os olhos enxergam, mas o que Deus avalia. Ele observa o coração, o alicerce, a fidelidade à sua palavra. A saída não é criar mais emoção, e sim retornar ao básico, à pregação expositiva, ao estudo cuidadoso e à constante meditação da Escritura. Josué, capítulo 18, revela o segredo para isso. Nunca se apartará da tua boca este livro da lei. Antes meditarás nele dia e noite, para que guardes e faças conforme tudo o que nele está escrito. Assim, prosperarás em teu caminho, e tudo te sairá bem. A verdadeira prosperidade não nasce de emoções passageiras, mas da obediência à palavra. Deus não busca igrejas apenas empolgadas, mas transformadas. Ele não quer crentes que apenas derramem lágrimas, mas aqueles que obedecem. Não busca reuniões que impressionam, mas vidas dedicadas. Tudo isso só acontece quando a palavra é o centro, a direção e a fonte de tudo que se ensina e vive. O resto é substituto, aparência, uma religião sem poder, como disse Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, tendo aparência de piedade. Negar a eficácia da verdade apenas faz com que as emoções vazias não salvem ninguém. Somente a palavra viva possui poder para transformar o coração, renovar a mente e preparar o povo para o glorioso retorno do Senhor. Muitos acreditam que apenas frequentar uma igreja garante salvação, que sentar-se no banco semanalmente, levantar as mãos durante os cânticos e ouvir a pregação os tornam verdadeiros seguidores de Cristo. Contudo, isso não corresponde ao que a palavra ensina. A Bíblia jamais falou em uma fé automática, nem em salvação coletiva por pertencer a um grupo. Jesus não veio para fundar religiões sem sentido, mas para chamar homens e mulheres a uma obediência radical. Por isso, quando declarou "segue-me", não estava falando de ingressar em uma instituição, mas de caminhar ao seu lado, carregar a cruz e negar a si mesmo diariamente. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Deixa essa ideia clara, sem suavizar a mensagem. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Uma das confusões mais graves atualmente é achar que estar dentro de uma igreja significa automaticamente integrar o reino de Deus. Entretanto, o reino não é um lugar físico nem uma associação denominacional. Trata-se de um governo do coração, uma obediência interna, um domínio espiritual de Cristo em todas as áreas da vida. O erro surge quando se transfere a responsabilidade pessoal para os líderes, como se bastasse que o pastor esteja bem com Deus para garantir a salvação do restante do povo. Cada pessoa é chamada a viver essa experiência pessoal e comprometida com o Senhor. Esse pensamento não apenas é falso, mas também prejudicial. Cada pessoa prestará contas a Deus de si mesma. Romanos 14, versículo 12, afirma com seriedade que cada um de nós responderá a Deus individualmente. Nem toda igreja que menciona o nome de Cristo está sob sua direção. Nem todo púlpito onde se abre a Bíblia está sendo guiado pelo Espírito. Não são todas as congregações que cantam louvores que realmente trilham um caminho de santidade. Carregar o nome de Jesus não significa que lhe pertença verdadeiramente. O próprio Cristo alertou com firmeza sobre essa verdade em Mateus 7, versículos 21 a 23. Ele disse que nem todo aquele que lhe chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas somente quem faz a vontade do Pai Celestial. Ele declarou ainda: Nunca vos conheci. Afastem-se de mim, praticantes do mal. Quem teria coragem de pensar que esses indivíduos não eram religiosos e ainda assim foram rejeitados? O aviso de Jesus não se dirigia ao mundo secular, mas àqueles que afirmavam servi-lo, que diziam: Senhor, Senhor. A esses que pregavam, realizavam milagres e profetizavam, fazendo tudo aparentemente em seu nome, porém, sem sua aprovação. Nem tudo que aparenta ser piedade é aceito por Deus. A verdadeira piedade não está nas palavras nem em manifestações externas, mas na submissão do coração à verdade. Quando essa verdade é ignorada, mesmo que a aparência seja espiritual, o resultado é a hipocrisia. O farisaísmo não acabou com os escribas do primeiro século. Ele renasce em muitas formas. Em cada época, a religião substitui a verdadeira conexão, e a rotina toma o lugar da fé genuína. A obediência é trocada por hábitos mecânicos. Algumas pessoas se acomodam na tradição, não na convicção. Participam simplesmente porque sempre fizeram parte. Cumprem as cerimônias, pois esperam isso de si mesmos. Mas seus corações estão distantes. Suas mentes vagam para outro lugar, e suas vidas não refletem o caráter de Cristo. Isaías já denunciava isso desde tempos remotos, dizendo: Este povo se aproxima de mim, com sua boca, e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Essa distância interior revela a falsidade espiritual. Pois é possível estar dentro da igreja e ausente do reino. Você pode entoar cânticos, recitar versículos, levantar suas mãos e ainda assim seguir em direção à ruína. A responsabilidade do cristão não acaba ao entrar na igreja. Na verdade, é nesse momento que ela começa. Deus não quer que confiemos cegamente no que ouvimos no altar, mas que examinemos tudo à luz das Escrituras. Os de Bereia foram mencionados como nobres justamente porque verificavam cada palavra pregada na Bíblia. Atos relata que eles recebiam a palavra com todo o interesse e examinavam as Escrituras diariamente para confirmar se tudo era verdade. Essa é a postura verdadeira da fé, aquela que protege a alma e guarda contra o erro. No entanto, hoje vemos muitos fiéis espiritualmente acomodados, que não leem, não analisam e não comparam as Escrituras. Muitas pessoas aceitam o que lhes dizem como verdade absoluta sem analisar sua base. E quando isso acontece, ficam vulneráveis a todo tipo de doutrina distorcida e manipulação disfarçada de espiritualidade. O discernimento não é um privilégio opcional, mas uma urgência indispensável. Sem ele, a igreja fica cega, e uma igreja cega conduz outros cegos para o mesmo fim. Jesus alertou com severidade em Mateus 15 e 14. São cegos guiando cegos, e se o cego guiar o cego, ambos cairão na cova. Deus não confiou nossa santidade a nenhum líder. Ele nos forneceu sua palavra, seu espírito e seu chamado direto. Portanto, nenhuma desculpa será aceita. Ninguém poderá defender-se dizendo: meu pastor não me falou isso, diante do trono do julgamento, porque a verdade sempre esteve acessível às Escrituras abertas e à voz do Espírito sussurrando, mas muitos optaram por ouvir palavras agradáveis que não os desafiassem. 2 de Timóteo 4:1 descreve essa tendência com clareza, pois virá tempo quando não suportarão a sã doutrina, mas com coceira nos ouvidos acumularão mestres segundo suas próprias vontades e voltarão às fábulas. Escolher onde frequentar igreja não é uma decisão social nem cultural,
é questão de vida ou morte espiritual. A igreja que te nutre determina o estado da tua alma. Se o que ouves toda semana não é palavra pura, se o que se prega não te confronta, e se o que cantas não exalta a Cristo, teu espírito está sendo afetado. Uma igreja pode parecer cheia de pessoas e possuir muitas atividades, mas ainda assim estar espiritualmente desnutrida, ou pior, intoxicada, longe da presença de Deus. É possível ter um ministério amplo, eventos constantes e um impacto visível, e mesmo assim estar espiritualmente morta. Apocalipse capítulo 3, versículo 1, revela o julgamento de Cristo sobre uma igreja assim. Eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. O convite divino não é para uma participação passiva, e sim para um comprometimento real, um chamado a não sermos apenas ouvintes que esquecem, mas praticantes da palavra. Tiago, capítulo 1, versículo 22, reforça essa mensagem com firmeza, dizendo: sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É real a possibilidade de nos enganarmos por meio de uma rotina religiosa, crendo que caminhamos com Deus quando na verdade trilhamos o caminho sozinhos. A autoanálise espiritual torna-se urgentemente necessária, pois a sinceridade consigo mesmo é essencial. Apenas quem reconhece seu estado pode clamar por misericórdia. Só quem aceita seus erros pode experimentar a restauração. Não existe neutralidade. Diariamente, estamos crescendo ou nos desviando. Não há meio termo. Cada palavra que ouvimos nos aproxima mais do coração de Deus ou endurece nossa resistência contra a sua verdade. Por isso, é fundamental o tipo de ensinamento que recebemos. O Evangelho não é algo que se possa adaptar conforme a vontade, tampouco manipular sem sofrer consequências. Gálatas, capítulo 1, alerta com seriedade. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho diferente daquele que vos temos anunciado, seja anátema. Não há espaço para releituras contemporâneas ou adaptações culturais que suavizem a mensagem para torná-la mais aceitável. O verdadeiro evangelho incomoda antes de restaurar, corrige antes de curar, humilha antes de exaltar, porque revela a profundidade do pecado, a urgência do arrependimento e a imensidão do sacrifício de Cristo. Qualquer versão que descarte essa ordem não pode ser chamada de evangelho. Portanto, se você frequenta uma igreja onde nunca há confrontação, onde o julgamento não é mencionado e a cruz é citada apenas superficialmente, você tem a responsabilidade de refletir, orar e tomar uma decisão não baseada no sentimento, mas na obediência, não movido pela emoção, mas pela fidelidade. A alma não pode ser exposta repetidamente a uma mensagem que embota, distorce ou silencia a verdade sem enfrentar suas consequências. Todo crente é chamado a cuidar da sua salvação com temor e tremor, conforme orienta Filipenses capítulo 2, versículo 12. Essa responsabilidade não pode ser delegada, transferida ou pausada. É uma tarefa constante, uma vigilância interna, uma busca diária. Muitos começaram bem, mas se desviaram. Muitos tiveram fervor, mas esfriaram. E em muitos casos, essa mudança começou quando pararam de analisar o que ouviam, de discernir a voz do Espírito, quando permitiram que terceiros decidissem por eles no âmbito espiritual. Cristo continua transformando sua igreja, e essa comunidade não é definida pela sua organização, mas pela obediência. Não pelo nome, mas pelos frutos gerados. Não é pelo tamanho, mas pela fidelidade.
E cada fiel tem o dever de garantir que pertença àquela igreja, que é conduzida pela verdade, edificada sobre a rocha e revestida de santidade. Muitas comunidades carregam o nome de igreja, porém carecem da essência, o que pode levar a uma perda eterna. Em tempos onde tantas mensagens contraditórias circulam e inúmeros altares são erguidos em nome de Deus, a alma necessita aprender a discernir. Nem toda igreja é verdadeira somente por exibir uma cruz em sua fachada ou um versículo nas paredes. Nem todo altar é santo simplesmente porque há uma Bíblia aberta sobre ele. A legitimidade de uma igreja não depende da sua fama, mas de sua fidelidade. E essa fidelidade não se sustenta em aparências, mas no alicerce eterno da palavra. É ali que Deus revelou como deve ser sua casa, qual a sua estrutura, sua doutrina, seu espírito e seu propósito. Uma verdadeira igreja não busca satisfazer os desejos humanos, mas sim obedecer à vontade divina. Seu ensinamento não muda segundo as tendências, nem se ajusta aos caprichos culturais do momento. Ela é a coluna e o esteio da verdade. Quando o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, deixa claro que essa é a identidade que Deus espera para que saibamos agir na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, conforme primeiramente em Timóteo capítulo 3. Versículo 15. Essa verdade não pode ser objeto de negociação. Uma congregação fiel a Deus é aquela que não dilui a mensagem nem esconde o significado da cruz. Uma das características mais claras de uma igreja genuína é o seu respeito profundo e sincero pela Escritura. É um lugar onde a Bíblia não é apenas mencionada, mas vivida, onde cada ensinamento é cuidadosamente extraído do texto sagrado e aplicado com discernimento no coração dos fiéis. O povo não é impactado por palavras humanas, mas pela poderosa palavra divina. A pregação não é um espetáculo ou um discurso motivacional. Ela representa o momento em que Deus fala, corrige, fortalece, purifica, eleva e transforma. Por isso, o apóstolo Paulo pediu a Timóteo que pregasse a palavra em tempo e fora de tempo, sem se deixar intimidar por aqueles que só querem ouvir o que lhes agrada. Onde a Escritura é honrada, o Espírito Santo atua intensamente, pois ele nunca age separado da verdade que inspirou a fé verdadeira. O avivamento genuíno não surge de emoções superficiais, nem é manipulado por ambientes. Ele nasce do encontro real com Deus pela sua palavra. No livro de Atos, quando a igreja era guiada pelo Espírito, os crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na partilha do pão e nas orações. Não havia artificiais exibições, luzes ou estratégias humanas. Havia fome de Deus, entrega sincera e verdade. Essa é a essência de uma igreja verdadeira. Uma igreja genuína não apenas proclama a palavra, mas também molda o caráter. Ela não cria apenas consumidores espirituais, mas sim seguidores dedicados. Seu foco não está na quantidade de frequentadores, mas na profundidade do compromisso, pois o chamado do Evangelho jamais foi somente crer, mas também obedecer. Jesus deixou claro: se me amardes, guardai os meus mandamentos. João 14:15. O importante não é quantas vezes ouvimos a palavra, mas o quanto a praticamos. Não é a pregação em si que transforma, mas a resposta que damos. Por isso, uma comunidade onde o pecado não é confrontado, onde a santidade não é ensinada e onde a obediência não é exigida, está distante do planejado por Deus. Deus não procura multidões que o adorem apenas com palavras, mas corações que lhe obedeçam em segredo.
Por isso, em cada geração, ele levanta remanescentes fiéis, pequenas comunidades onde sua verdade permanece intacta e não é trocada por conveniência. Nesses lugares, o fogo do altar é mantido por orações sinceras e vidas dedicadas. Os líderes não buscam fama ou reconhecimento, mas sim prestar contas com reverência ao rebanho que lhes foi confiado. As Escrituras ordenam aos pastores que cuidem do rebanho de Deus com carinho, e não por obrigação, não por ganho desonesto, mas de boa vontade, conforme 1 Pedro 5:2. Uma igreja verdadeira se revela porque seus líderes demonstram esse temor reverente, não uma ambição excessiva. O amor genuíno também é uma prova incontestável, não um amor superficial. Não se trata de um amor superficial ou apenas carinhoso, mas sim de um amor que serve, que se sacrifica e que se envolve profundamente. Um amor que vai além das palavras e se expressa através de atitudes concretas. Jesus declarou que o mundo reconheceria seus seguidores pelo amor que tivessem uns pelos outros, conforme João, capítulo 13, versículo 35. Uma igreja que cresce, na verdade, deve também crescer no amor, não em sentimentalismo, mas em entrega prática e sincera. O amor que consola, que edifica, que exorta, que corrige e que acompanha na batalha espiritual, recusando-se a abandonar o irmão caído. Onde há verdadeira vida, esse amor está sendo moldado. Contudo, mesmo com esses elementos, uma igreja fiel será rejeitada por muitos, pois o mundo não suporta a luz, e a carne não aceita a cruz. O sistema religioso está sempre resistente a mensagens que desafiam sua zona de conforto. Por isso, Jesus falou: serão odiados por todos por minha causa, conforme Mateus, capítulo 10, versículo 22. Uma igreja verdadeira não será a mais aceita nem a mais popular. Muitas vezes será perseguida, ignorada ou criticada. Mas Deus não deseja aplausos humanos, e sim fidelidade. A igreja que permanece firme diante da pressão cultural, que não negocia com o pecado e que não suaviza a mensagem para atrair multidões, é a que agrada a Deus. Discernir uma igreja autêntica é uma tarefa espiritual que não se alcança com julgamentos superficiais, mas com o discernimento concedido pelo Espírito Santo. Pois o que é verdadeiro nem sempre parece atraente, o que é fiel não costuma ser numeroso, e o que é puro nem sempre é evidente. No entanto, o verdadeiro fruto vem da genuinidade. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Diz Mateus 7:20. E esses frutos não são aplausos nem seguidores, mas vidas transformadas, casamentos restaurados, caráter santificado e pecadores arrependidos. Esses frutos não surgem na superfície, mas nas profundezas, e somente uma igreja enraizada em Cristo pode produzi-los. A responsabilidade final é de cada crente. Deus não nos chama a buscar a perfeição, mas exige discernimento. A perfeição não existe em nenhuma congregação. Contudo, a fidelidade é real. A alma que se alimenta semana após semana em um lugar onde Cristo não está no centro, onde a palavra não é pregada com autoridade e onde o pecado é tolerado ou disfarçado, está correndo um risco eterno. Por isso, o chamado permanece urgente. Vigiai, examinai tudo, retende o que é bom e abstende-vos de toda forma de mal, como ensina a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 21 e 22. Uma igreja verdadeira não será perfeita, mas será pura. Talvez não será popular, mas será fiel. E nesse solo fértil, crescerá uma fé capaz de resistir no dia da provação. Quando Deus fala com urgência,
A alma não pode continuar adiando sua decisão. Existem momentos em que o céu levanta sua voz com tanta força que o único caminho sensato é obedecer sem demora. Este é o chamado que hoje ecoa claramente, não como conselho, mas como advertência, não como sugestão, mas como ordem espiritual. Sai do meio deles, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, nem recebais parte de suas pragas. Conforme Apocalipse 18, versículo 4. Não há margem para hesitação. Enganar a si mesmo e permanecer em uma congregação contaminada pelo erro significa participar do pecado que lá se permite. Ficar por comodidade, hábito ou medo equivale a se expor às mesmas consequências do juízo divino que recairá sobre quem distorce a mensagem de Deus. Deus não deixará sem punição aqueles que transformaram sua casa em esconderijo de ladrões, nem aqueles que pregam um evangelho sem cruz, sem santidade e sem verdade. A paciência divina não é conivência. Sua misericórdia tem um limite, e quando esse se fecha, o que vem em seguida é o juízo. Por isso, o momento de partir não é amanhã, é hoje. Cada instante, sob uma doutrina corrompida, é como alimento envenenado para a alma. Toda palavra que não provém das Escrituras é uma semente de erro. Cada ambiente onde o espírito foi substituído pelo espetáculo representa um risco permanente. Deus não deseja que seu povo se perca. Seu chamado é para a separação, a santidade e a verdade. Que harmonia tem Cristo com Belial? Ou que parte pode ter o crente com o descrente? Portanto, saiam do meio deles, diz o Senhor, conforme segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 15 a 17. Quem conhece a verdade não pode ficar indiferente. Aqueles que foram iluminados pela palavra não podem continuar aceitando aquilo que Deus reprova. Não se trata de divisão humana, mas de obediência espiritual. Não é rebeldia, é lealdade. O coração do verdadeiro crente não se conforma com a mentira e não pode permanecer onde Cristo não é exaltado, onde o pecado não é confrontado. Quando as Escrituras são distorcidas, a luz não encontra comunhão com as trevas, e quem ama a luz caminha nela. Quem valoriza a verdade a protege. Quem tem amor por Cristo se afasta de tudo que o desonra. Este não é tempo de neutralidade, nem de silêncios confortáveis, tampouco de negociar a fé para preservar amizades ou status. É momento de escolhas eternas, de avançar com determinação rumo à pureza, de abraçar a cruz com todas as suas consequências, de pertencer à igreja verdadeira, mesmo que isso signifique abrir mão da aprovação humana. Jesus foi enfático ao dizer que quem ama pai ou mãe mais do que a ele não é digno dele, segundo Mateus 10:37. Isso vale para líderes, congregações e tradições. Nada pode tomar o lugar da verdade. O chamado já foi feito e a urgência não deve ser ignorada. Não se trata de mudar de igreja, mas de escapar do juízo. Não é uma simples troca de assembleia, é um resgate espiritual. A salvação tem valor enorme para ser arriscada por tradições ou lealdades humanas. Hoje, o Espírito Santo clama com voz firme. Saia agora, não amanhã, não quando sentir, nem quando for mais fácil. Saia porque sua alma está em perigo, porque a verdade está te chamando, porque Deus tem algo sagrado, diferente e eterno para você. O maior risco não está apenas em entrar em uma igreja errada, mas em permitir que essa igreja molde sua ideia sobre Deus. Quando o coração foi transformado por uma imagem falsa do Evangelho, ele deixa de reconhecer a voz do bom pastor porque se acostumou com o som de doutrinas humanas.
Esse é o perigo maior. Não apenas frequentar um lugar corrompido, mas permitir que a mentira se misture tanto com a verdade que se torna impossível distinguir uma da outra. E quando isso acontece, a alma começa a justificar o injustificável, aceitar o intolerável e se acomodar numa fé domesticada, sem vida, sem paixão, sem reverência a Deus. Por isso, o verdadeiro propósito desta mensagem não é apenas apontar igrejas corrompidas, mas restaurar a percepção que cada crente tem do que é sagrado. Se o seu entendimento sobre o sagrado foi contaminado, precisará de mais do que mudar de congregação. Será necessária uma renovação profunda da alma. Romanos 12:2 ensina com clareza: não se amoldem a este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação começa no mais profundo do ser. Trata-se de uma cirurgia espiritual que remove os ídolos, as crenças rígidas e as desculpas bem disfarçadas. Deus não quer fiéis que fujam por medo do julgamento, mas filhos que volte a amar sua presença acima de tudo, que desejem sua verdade mais que a aprovação social, que chore não apenas pelas dores sofridas. Não é sobre o que foi mal recebido, mas sim sobre o que deixaram de receber por não darem à sua palavra o lugar mais importante. Quando um coração é restaurado pela verdade, ele não aceita mais o falso, pois, ao experimentar a glória do eterno, o superficial deixa de satisfazer. A mensagem não termina com um aviso, mas sim com uma promessa, pois cada alma que se afasta do erro é preparada para entrar na realidade verdadeira. Todo crente que abandona uma fé fácil é chamado para uma herança eterna. Cada ato de obediência, mesmo quando doloroso, abre uma porta para a presença genuína de Deus. Nesse caminho estreito, nessa entrega sincera, o Espírito Santo começa a agir com poder, levantando uma nova geração que não será influenciada por ventos de doutrina, nem cativada por igrejas de aparência. Será uma geração de luz em meio ao engano, firme no caos, com a verdade em meio ao barulho. Não basta fugir das igrejas que levam à ruína. O chamado maior é fazer parte da igreja que conduz à glória, aquela que não se curva, não se vende e não troca a cruz. A igreja que Cristo virá buscar. Se o Espírito falou ao seu coração hoje, a decisão não pode mais esperar, pois o tempo está se esgotando e a eternidade se aproxima.